Próximo. Situação no Irã está piorando. Protestos em mais de... Isso aqui foi no dia 5, meu irmão. O pau já tá quebrando e já piorou a situação. Mudança de regime na Venezuela e no Irã, capaz de acontecer no primeiro mês do ano, viu? Alguns com troca de tiros e gritos morte ao ditador. Trump já ameaçou meter a zorra. Jornalistas falam abertamente na fuga da Ayatollah de 86 anos com seu séquito para a Rússia. Esse vídeo do policial fardado queimando foto da Ayatollah e dizendo que não vai atirar inocentes bombou. Já aí o print do Trump. Se Irã meter tiro e assassinar inocentes, como eles gostam de fazer, os Estados Unidos estarão prontos a seu resgate. We are locked and loaded. Isso é uma expressão que significa carregado e bala na agulha. You're ready to go. Thank you for your attention for this matter. Obrigado pela sua atenção nesse assunto. Presidente Donald Trump. Essa foi a mensagem de Trump lá pros kebabs. Eu tô achando que o kebab vai cair sem precisar de Trump, velho. São 5 anos São 5 anos sem chuva, velho. Tá tendo racionamento de água. Inclusive, são 3 coisas que estão ao mesmo tempo fudendo o Irã. Primeira coisa, gastos irresponsáveis, inflação é sempre aumento da base monetária. Segundo lugar, decaimento da infraestrutura do país. Eles deram prioridades à merda de substituição de importação e de ficar fazendo não sei quantos mil mísseis que não serviram para quase nada, em vez de investir em infraestrutura. Inclusive, uma das coisas que os protestantes dizem é que lugares mais secos que o Irã tem água infinita. Lá em Dubai, em Arábia Saudita, lá em Dubai, na Arábia Saudita, que não tem rio, que não tem neve, que tem muito menos água do que o Irã, tá faltando água, não tá faltando porra nenhuma. Onde sobra dinheiro, meu irmão, sobra infraestrutura, não falta água. Essa idiotice de substituição de importação fez o consumo de água para a agricultura do Irã mais do que quadruplicar nas últimas décadas. E isso fez o Irã ficar perdendo água, inclusive de subsolo, que agora poderia alimentar as pessoas, né? Em 5 dias, Bitcoin subiu 8%, toda a perda anual de 2025. Essa reserva oculta de 600 mil Bitcoin, duvido que exista. E se existir, que seja do governo. E sendo não do governo, que gente no país faça custódia. Devem ser os saldos em posse dos bolichitos, lulinhas bilionárias, que são os parentes dos políticos de lá. Até coincidência, né, que Lulinha tá na Espanha agora. Eu duvido, velho, que Lulinha não deu uma passada lá em Andorra e em Mônaco, né? Esses 25 a 50 bolivarianos bilionários, com residências na Espanha, Andorra e Mônaco e Rússia, tem vários na Rússia, inclusive, sendo presos e apertados para fazer delações, que o negócio ia ficar interessante. Rapaz, esses caras que tinham que ser presos, velho. Se eles prendessem, eles iam piar muito mais do que Maduro, viu? Aqui, ó, o gráficozinho mostrando que em 5 dias de 2025, o Bitcoin já subiu mais do que a perda inteira do ano de 2025, não é isso? Aqui, ó, a notícia de que tem muitas pessoas discutindo que o ouro da Venezuela poderia ter se transformado em Bitcoin, mas não indica endereço nem porra nenhuma, é bufa fria pura, não é isso? E os bolichitos, né? E aqui, a última notícia da semana, o resumo da situação da Venezuela. Esse post aqui brombou, velho. Deu quase 100 mil views. Como Maduro pegou um país com mais de 300 bilhões de barris de óleo, mais do que os sauditas, terra arável, clima top, praias e ilhas da melhor parte do Caribe, e com o povo mais qualificado da América Latina, e destruiu 80% do PIB, fazendo 1/3 do país morrer ou vazar em 12 anos. Hoje, a Argentina, bicho, o Brasil e a Argentina produzem mais petróleo que a Venezuela. Autossabotagem. Maduro herdou o governo de Chávez. Em 2013, Chávez já tinha feito merda, demitindo mais de 20 mil geólogos, engenheiros, profissionais especializados da PDVSA e substituído com puxa-sacos incompetentes. Resultado, em 2013 produziam 3 milhões de barris por dia. Em 2020, caiu 90% e nunca mais passou de 800 mil. Dutch disease, a doença holandesa. Qualquer país que tem um produto de exportação forte, aumenta o valor da moeda deles e acaba a produção de qualquer outra coisa, porque com uma moeda forte é mais vantagem importar do que produzir. Agora, quando o petróleo cai, como aconteceu em 2014, acabou a festa. Quando você tem a Dutch disease, o problema da doença holandesa é a de desindustrialização. Quando alguma atividade é extremamente lucrativa, todo o dinheiro do país tende a ir para aquela atividade, destruindo as demais. Aí quando o valor daquilo despenca, o país todo é destruído. Foi o que aconteceu em 2014. 2013, inflação de 56%. 2015, 180%. 2016, 254%. 2018, o FMI estima 130 mil por cento de inflação. Em 2018, 300 mil por cento. Em vez de assumir que fez merda e dolarizar, culparam a CIA e sabotagem econômica de empresários. Dobraram a aposta. Declarou guerra econômica a especuladores, forçando comerciantes a vender tudo, menos de 2%. Lembra do negócio dos caras brocando a casa da galera, vendendo televisão a 1% do valor da televisão? O comerciante que foi obrigado a vender tudo a 1%, consegue comprar de novo, acabou o comércio, destruiu a vida do cara.
Aí começou a Maduro Diet, a dieta de Maduro. 75% da população em um ano perdeu em média 10 quilos, velho. O que você acha disso? Os casos de criança desmaiando na escola eram normais, os guris ficavam encostados na metade dos guris desmaiados no meio da aula, perdendo a saúde já que não tinham nenhuma gordura e proteína de qualidade. Qual a solução? Caderneta. A caderneta é igual a de Cuba, que eles chamam de caixas da CLAP lá, é a cesta básica do governo. Só que quem não é da máfia não recebe. E quem é da máfia recebe, só que ali é tudo porcaria vencida de outros países sem nenhum valor nutricional. De qualquer maneira você se fode. Você morre rápido ou morre devagar, não é isso? E aí começou a fuga de talentos. Em 2018, que ficou claro que não tinha eleição, explodiu a diáspora. Mais de 8 milhões se picaram. 25% da população vazou desde 2014, velho. Acho que vai acontecer isso no Brasil nos próximos anos. Você acha que saíram os piores ou os melhores, os vagabundos, os presidiários, parasitas, tudo ficou. Quem caiu a maior parte são os mais empreendedores e mais valiosos. Milhares morreram tentando atravessar o Darien Gap, que é uma área de floresta que nenhum governo nenhum controla. Isso foi mais ou menos grave do que tráfico de droga. Fazer 8 milhões de pessoas perderem tudo e outros 20, 30 milhões destruir a vida das crianças, da família, da porra toda. Você tá doido, velho? Em março de 2019, Caracas ficou uma semana sem água e energia. Caos 10 vezes pior que greve da polícia. Você acha que é pior a greve da polícia ou ficar sem energia uma semana em Salvador? Colapso da infraestrutura sem investimentos e sem gente qualificada. A população buscou água no Rio Guaire, esgoto puro. Milhares morreram. Você acha que a população de São Paulo bebendo água do Tietê uma semana ia acontecer o quê? Os hospitais esvaziaram tudo, porque não ia, ninguém que depende de nenhum equipamento ia viver, não é isso? Quem precisava de... Acabou, não deve ter mais nenhum diabético nesse país aqui. Quem precisava de medicamento que vem da geladeira, aconteceu o que com essa galera? Pois é. O que ele fez de mais grave? Isso ou tráfico de droga? Em 2022, aí ele aceitou a livre circulação de dólares e o SDT. A economia dobrou para quem tinha parentes mandando dólar e os bandidos do governo que recebiam tudo na Amazon. Desde 2020, o regime lucrou mais com ouro do que com óleo. Uma região chamada Arco Monteiro do Orinoco foi liberada para a mineração do ouro sem lei ou norma, destruindo a água e o solo em uma área maior que Portugal. Parte desse território foram cedidos a militares, gangues e a terroristas das Farc. Metade do ouro ficava com quem minerou e a outra metade era levada em jatos particulares para a Turquia, Emirado e Irã e voltava com dólares físicos para o governo manter as obrigações ilícitas. O governo americano fechou o céu da Venezuela? Fechou. Se o ouro não podia sair, tinha como entrar dólar? Tinha como entrar dólar. Como? Se você não tinha como sair o ouro? Não é, mas o ouro ele vai dar o dólar pelo ouro, meu irmão. E os navios do Irã? Os Estados Unidos inviabilizou o negócio do esquema do Irã para legalizar o petróleo do Irã? Não, acabou, meu irmão. Dinheiro sumiu, calcinha subiu, foi exatamente o que aconteceu. Na hora que Maduro passou 2 meses sem pagar ninguém, é isso que eu digo, Lula e Trump salvaram a vida de Maduro. Se Maduro não fosse extraído de Caracas, ele ia morrer como a maioria dos traficantes morrem, pela mão de seus comparsas, não é isso? Os Estados Unidos ofereceu a chance de Maduro vazar de boa, chamava Acordo das Bahamas. E ele cagou. Anunciou que ganhou a campanha perdendo de 70 a 30. Abriu fogo em protestantes, judiciário aparelhado, ignorou as provas e os últimos investidores vazaram. E se vocês já viram um papo que aconteceu isso? Que o cara disse que ganhou a eleição na tora e os investidores foram embora? Cartel dos Sóis, que já vivia de trabalho escravo, matando crianças de fome e matava inocentes protestando na rua, teria alguma restrição de produzir cocaína? Quem mata criança de fome, escraviza, abre fogo inocente, que um cara desse tem um problema mexer com cocaína? Hein? Isso aí é vale. Isso é nada. A relação deles com as drogas é a coisa menos grave de todo o enredo. Com o bloqueio americano às drogas, o ouro e o óleo pararam. O arrego dos generais sumiu. Dinheiro sumiu, meu irmão. Calcinha subiu, não é isso? Dinheiro na mão, calcinha no chão. Centenas de milhares de inocentes mortos e dezenas de milhares perderam tudo. Socialismo é o mais destrutivo que guerras. E todos que mamaram tinham que ser punidos como genocidas. Denazificação, eles voltam. Trump não me ouviu. Trump preferiu dar uma segunda chance à vice... Darli, como é o nome da vagabunda lá. Trump deu uma segunda chance à bolivariana lá. Vamos ver se ela já falou fino, disse que vai trabalhar com os Estados Unidos e tal. Vamos ver se ela vai mesmo obedecer direitinho, não é isso? E entregar o poder na próxima eleição. Acabou a brincadeira, acabou a porra do episódio. Game over. Você quer mais? Quando bater 50 mil views, nós faremos outro Renato 38 News. Se não tiver nunca 50 mil views, a gente nunca mais faz outro episódio desse aqui, comentando as notícias da semana pelos posts do Twitter do Renato 38, R38TAO. Se tiver outro é fraude, meu irmão. O meu é esse. Tanto no Instagram quanto no Twitter. O que mais tem é Renatão falso aí no Telegram, na zorra toda. Só respaldo o que tá no meu link da bio. Todos os treinamentos, tudo que você pode ter meu, está lá no renato38.com.br ou missãobitcoin.com.br. Beleza? 50 mil views, fazemos outro Renato 38 News. E se não tiver... Até o fim do mês vai ter o 38 Responde, onde você pergunta o que quer e ouve o que não quer. Você quer me encontrar pessoalmente? Missãobitcoin.com.br já está aberto online e vendendo.
haverá missão encontro presencial no segunda semana de abril, no Paraguai, Cidade del Este. Se você quiser, inclusive, tirar sua residência no Paraguai, vai ter toda a sua assistência lá, a zorra toda. Vai ter, inclusive, tiro com uma zorra de arma de fogo. Vai ter clínica de fuzil, a zorra toda. Veja lá no site, missãobitcoin.com.br. No mês seguinte, teremos aí, maio e junho, Lisboa e Porto. Quem quiser ir comigo lá em Santiago, vai ter, inclusive, bike em Santiago, a zorra toda, várias atividades extra em Portugal. E na semana, se você quiser me ver nos Estados Unidos, estarei em Orlando, na semana do Thanksgiving, na semana da Black Friday, meu irmão. Se você quiser ir, vai ter personal shopping, a porra toda pra você. Missãobitcoin.com.br. Um abraço, minha honra e bote pocando. Valeu!